Oi, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e venho fazendo uma série de entrevistas com presos políticos do 8 de janeiro. Hoje eu converso com a esposa do coronel Jorge Eduardo Naime, um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal que está preso há 8 meses sem acusação formal, sem sequer denúncia recebida pelo STF, denúncia da Procuradoria-Geral da República recebida pelo STF. Mas ele é um daqueles presos políticos esquecidos na prisão e a esposa está vindo a público finalmente, depois de muito lidar também com depressão, com dificuldades até financeiras que a família está enfrentando, para contar essa história. Eu estou então aqui com a Mariana Naime, que é a esposa do coronel Naime, está passando por todo esse sufoco, né, meses já com o marido na cadeia, sem provas, né, e sem uma justificativa. Eu queria que você contasse um pouquinho a história de como que aconteceu a prisão dele, sendo que quando aconteceram os atos do 8 de janeiro, ele estava de férias. Exatamente. Primeiro, olá, Cristina, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Não foi fácil, né? Nós tentamos remarcar algumas vezes aí. É, é um monte de altos e baixos nesse momento, então realmente momentos que a gente não consegue estar falando sobre isso. Mas voltando aqui ao que você me perguntou, ele estava de férias, na verdade, ele estava de licença recompensa na primeira semana ali do dia 3 ao dia 8. Depois ele entraria com as férias que ia até 14 de fevereiro. Assim como está no documento, né, do coronel que o substituiu, o coronel Paulo José, que ele estaria respondendo pelo departamento operacional da PMDF do dia 3 de janeiro a 14 de fevereiro. Então, a narrativa que ele se afastou para que acontecesse a manifestação é totalmente inverídica, né? Existe essa Porque acusação, desculpe te cortar, mas existe essa acusação de que ele, que existe várias. comandava a PM do Distrito Federal, teria se afastado de forma premeditada para que não houvesse policiamento em Brasília e que acontecesse tudo o que aconteceu. Assim, é até engraçado, Cristina, porque ele era um chefe de departamento, ele não era comandante geral, ele não era subcomandante geral, ele não tinha poder de decisão pela instituição, né? Ele era chefe de um departamento específico, e quando tudo aconteceu, todos os outros do alto comando estavam na ativa, mas veio esse questionamento que ele se afastou para que deixasse acontecer a manifestação. E aí eu me pergunto, eu falei, que poder é esse que um chefe de departamento tem maior que o comandante-geral, que os outros coronéis da polícia, né? Mas tem sim essa tese, porque, no primeiro momento, tentaram colocar sobre ele a questão de fuga, né? Que ele ia fugir de Brasília, que ele tinha culpa, e aí viram que não prevaleceu, que não tinha veracidade nenhuma, era mais uma perseguição. E aí depois veio com essa questão da omissão dele, falar que ele foi omisso quando ele chegou no teatro de operações, e aí logo, até a mídia, o Metrópole, salvo engano, ele tem um vídeo e fotos dele operando ali no dia, e aí quando veio isso a público, também foi outra narrativa que foi jogada por terra, Vamos dar né? um passo E atrás, aí então, porque você está dizendo, primeiro, que ele não era comandante da PM do Distrito Federal, que foi o que divulgaram no início, né? Ele era o comandante, ele foi omisso, ele é responsável, ele merece ser preso. E continua preso até hoje, né? Então a narrativa está primeiro se sustentando. Ele não era comandante da PM, era ele, chefe de um departamento. Ele era chefe de um departamento, ele não era comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, e como chefe do departamento operacional que ele era, ele estava de licença regulamentar e deferida pelo seu chefe imediato. Agora, apesar Então, disso, dessa licença e das férias prestes a começar emendadas com a licença, ele se apresentou ao serviço no dia 8 quando viu o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes, não é isso? Pelo menos é a informação que chegou para nós. ele estava afastado desde o dia 3, né, Cristina? Porque as informações da ABIN e na Secretaria de Segurança Pública de Brasília, na PMDF, só chegaram informações dessa manifestação a partir do dia 6, do dia 5, dia 6. Ou seja, ele já estava afastado desde o dia 3. Então, não teria por que ele se afastar no momento que ele tomou conhecimento da manifestação. Também não tem validade nenhuma essa sustentação. E aí, assim que ele tomou conhecimento, no dia 8, a partir das 16h30, mais ou menos, que ele tomou conhecimento, depois que já estava tudo invadido,
Não ligaram para ele de manhã e falaram, ó, tem um risco de manifestação, vem para cá mais cedo. Não, 16h30, salvo engano, foi a primeira ligação que ele recebeu. E ele recebeu pedindo socorro. Ah, ele Coronel, foi socorro. procurado, então, não é que ele Foi viu na televisão e se procurado. apresentou. Ele foi procurado, Sim, foi mesmo procurado estando por. de licença. Sim, porque como ele hoje, Cristina, é um dos coronéis mais antigos da Polícia Militar do Distrito Federal, com maior experiência em áreas em tropas especializadas, né? Ele já foi instrutor, ele trabalhou lá por 10, 15 anos no Choque, no BOPE, no Patamo, ele tem todos esses cursos de especializadas. Então, quando eles viram aquela situação, sabiam que a pessoa com maior experiência naquela área era o Coronel Naime, né? E aí ligaram para ele desesperado. Coronel, a gente está aqui assim, assim, assim. E foram várias ligações, uma atrás da outra, em desespero mesmo, a tropa em desespero, pedindo para ele, pelo amor de Deus, para descer para lá. Porque Você eles sabe quem perceberam que ligou para ele, Mariana, exatamente? a primeira ligação foi o Coronel Paulo José, que é o que estava substituindo ele no DOP, ligou para ele Esse que é o pedindo Coronel para. Klepter, não? Não, o Klepter, ele fez a ligação depois. Aí ele, quando ele, o pessoal, os policiais começaram a ligar para ele, que estavam na linha, que estavam na situação, ele pegou, assustou, e aí ele ligou a televisão e falou: o que está acontecendo, né? Deixa eu tomar pé aqui da situação. E logo em seguida ligou a assessoria do governador Ibanez para ele e perguntou: Naime, que merda é essa que está acontecendo aí na esplanada? Ele pegou e falou: eu não sei, eu estou de férias. Aí, você está de férias? Sim, eu estou de férias. Aí eles falaram: ah, tudo bem, desligou o telefone na cara dele. Passou 5 minutos, ligaram de novo e falaram: Naime, você está em Brasília? Ele falou: estou em Brasília. Você pode ir para a esplanada? Ele falou: posso ir para a esplanada. Aí ele pegou, falou: então o governador pediu para você descer imediatamente para a esplanada. Ele falou: ok. Só que antes dele sair, ele precisava falar com o chefe dele imediato, que era ou o subcomandante ou o comandante geral. E ele ligou para o Fábio, que era o comandante geral na época. O Fábio não atendeu. E ele ligou para o subcomandante geral, que era o Klepter. E aí o Klepter atendeu e ele falou: Klepter, o que está acontecendo? Aí ele falou: Naime, você está onde? Ele falou: estou em Brasília. O governador acabou de me ligar, a assessoria do governador, e pediu para eu descer para a esplanada. Aí ele falou: vem nos ajudar, então, que está um caos aqui. Aí ele perguntou para o Klepter, isso era por volta já das 17 horas: onde você está? Ele falou: estou na Secretaria de Segurança Pública, em reunião com o pessoal aqui, assistindo, vendo o que a gente pode fazer. Aí ele falou: ok, estou descendo. E foi o tempo dele ligar para o motorista, fardar e descer. Ele chegou por volta das 17h40, 17h50 na esplanada. Isso, estou te dando os dados da própria investigação da Polícia Federal, por causa do telefone, enfim, das ligações. E assim que ele chegou, ele percebeu que em cima do Congresso, ali da cúpula, estava tomado e estava com alguns vândalos tentando atirar fogo. E ele ficou muito preocupado, porque ele falou: se colocar fogo de cima para baixo ali na cúpula, né, vai para dentro, e aí ele já viu um caos. E ele percebia que tinha muita gente dentro dos prédios, já em luta corporal. Ele falou: então eu vou desocupar de cima da cúpula e vou fazer na varredura da esplanada. E pediu, a partir daquele momento que ele chegou na esplanada, um canal de comunicação para ele. E aí, sim, a partir desse momento, ele tomou frente à operação. E aí ele falou: a meu comando, a partir de agora eu vou atuar. Então, todos os mais modernos, né, que a gente fala, começaram a ter que ali Se submeter às obedecer ordens a ordem dele. dele na linha. Sim, ele ficou responsável pelas tropas especializadas. As linhas convencionais estavam com outras pessoas, ele ficou com as especializadas, E você né? tem E aí foi quando ideia, Mariana, e eu suponho aqui que você agora tem acesso ao processo como esposa dele e está recebendo essas informações do próprio processo, como você diz, da própria investigação que já foi feita. Você tem ideia do que representou a presença dele lá, se a partir do momento em que ele chega à região ali onde estava havendo a confusão toda, com infiltrados, com black blocs, com manifestantes supostamente pacíficos, talvez já mais exaltados, gente dentro do Congresso se protegendo de bomba, outros tantos vandalizando mesmo. Como que ele quero consegue deixar conter? claro, Qual foi o resultado do trabalho dele ali? eu quero deixar claro que ele não entrou em momento nenhum dentro dos prédios públicos, apesar da acusação
né, da denúncia, querer imputar ele crimes de vandalismo, de golpe de Estado, enfim. Ele não entrou em momento nenhum em prédios públicos, ele atuou sempre na parte externa. E o que ficou bem claro, a chegada dele, que a própria ABIN soltou um informe às 18h10, falando que a partir daquele momento a ordem a ordem estava sendo retomada na esplanada. Então, dentro do processo, tem um informe esse da ABIN horário. desse horário. Foi exatamente o horário, 10, 15 minutos que ele chegou. Quer dizer, mudou. se ele tinha chegado às 17h40, mais ou menos, e 18, inclusive pelas localizações do celular, que você me diz que estão no processo, e 18h10, a própria BIM reconhece que já está tudo sob controle, e em meia hora ali, depois da chegada dele, estava resolvido. Pelas mãos dele ou pelas mãos de outros, mas estava resolvido. É porque, assim, quando ele chega, ele muda o planejamento. Ele muda completamente as linhas de tropas especializadas. Às vezes tem algumas filmagens que você vê antes dele chegar, que as tropas estavam divididas, eu vou dizer em termos não técnicos, né? Porque eu não sei, mas elas estavam tipo de 5 pessoas, grupos de 5, e separados. Quando ele chega, ele pede imediatamente para fechar uma linha só, e fazer uma linha só e para fazer o arrastão. Que deve ser uma estratégia das várias especializações que ele tem de defesa ele mesmo. Tem, sim. Né? Tanto é que ele fica assustado quando ele vê a linha cortada, descontinuada, porque ele fala que a tropa especializada não atua dessa forma. Ela atua em uma única linha. Então, foi exatamente quando ele chegou, ele pediu e realinhou toda a tropa. Quem atuou com ele no dia, os policiais que atuaram, que foram diversos, todos contam que foi assim, a partir do momento que ele chegou, mudou toda a perspectiva do cenário. Eles foram chamados a depor no processo, esses policiais, Sim. não? A gente citou alguns testemunhos, teve pessoas que fizeram declaração a próprio punho, teve pessoas que querem ser chamadas, né? Só que a gente está esperando um momento, porque esse processo todo ele tem corrido de uma forma muito assustadora, Cristina, porque no primeiro momento nós ficamos sem acesso aos autos, foi preso em fevereiro, nós ficamos sem acesso aos autos quase 3 meses. A gente não sabia por que ele estava preso, a gente não sabia qual crime que estavam imputando contra ele, então nós ficamos totalmente no escuro. 3 meses. E quais são os crimes? São os mesmos que são imputados aos manifestantes? Eles bateram no liquidificador toda a responsabilidade da cúpula da PM e colocaram ele. Tanto é que eles não conseguem provar. Ou seja, literalmente pegaram para Cristo o seu marido, como se tivesse sido ele o único responsável pela suposta omissão ali no policiamento. Na verdade, teve aquela operação, né, da prisão dos últimos oficiais aqui de Brasília. O que acontece? Aqueles últimos oficiais que foram presos na última operação foram policiais que atuaram no dia, participaram de planejamento, participaram de grupos de WhatsApp, participaram de informes, tiveram poder de decisão, chegaram no teatro de operação mais cedo, então tiveram oportunidade de atuar e de mudar, talvez, ali a estratégia. Eu não estou, esses outros estão presos ainda? Esses estão presos ainda. Só que esses outros, mas esses outros oficiais ou policiais que foram presos muito depois, eles por erro, né, de estratégia ou por omissão premeditada, esses de fato tiveram responsabilidade e precisam ser investigados, talvez não condenados, mas investigados sim. Sim, e aí o nosso susto é esse, porque quando nós pedíamos a soltura do Naime, eles falaram assim, que não podia soltar ele, porque estava ainda acontecendo as investigações, só que todos estavam soltos, os que estavam, né, participaram do planejamento, os que não estavam de férias, que estavam lá a trabalho mesmo. Os que estavam a trabalho, atuando no dia, todos estavam soltos. O Naime, o único que estava de férias, que não participou de nada, teve poder de decisão nenhuma, não tinha nem participação em grupo de WhatsApp. Eles pegaram um grupo de WhatsApp, Cristina, para falar que ele participava do interno administrativo do DOP, do departamento. E o das manifestações que tinha a BEM, Governo Federal, Secretaria de Segurança Pública, o Naime nunca participou. Inclusive, ele foi sabotado para a época da posse, porque foi o DOP, ele, Naime, que coordenou toda a operação da posse presidencial. Então, já existia um grupo de planejamento, de informes para a posse presidencial. E nem nesse grupo ele participou, que foi da posse. Já tentaram lá de trás sabotar ele.
Quer dizer, realmente Só pegaram que ele, estou usando umas expressões populares aqui, pegaram para Cristo, pegaram como boi de piranha para tentar, talvez, isentar outros que efetivamente, de fato mesmo, tinham responsabilidade. hoje a gente percebe no processo, Cristina, já são quase 9 meses, né? Quando a gente vai lendo, que teve sim falhas, teve problemas ali em relação a reter informações que eram informações estratégicas. Por exemplo, a reunião que aconteceu com o delegado Andrei da Polícia Federal, que ele convocou uma reunião na Secretaria de Segurança Pública de emergência no dia 7, final do dia, foi apenas com o secretário em exercício, que era o doutor Fernando, e a coronel Cíntia, que era da Subsecretaria de Operações Integradas, que fez o PAI. Só que o PAI que ela fez foi PAI é com o quê? uma É um outra, programa? o Planejamento de Ações Integradas, Tá. Uhum, que é aquele que falaram que estava perfeito, que tudo, uhum. se tivesse cumprido ele. Só que como está perfeito um programa, um planejamento, que a informação dele era ânimos tranquilos, pacíficos, animosidade, era outra realidade na E tem uma sexta-feira. outra informação que chegou para nós, inclusive eu já divulguei várias vezes nos programas de análise que eu faço, que não sei se é Coronel Klepter, o Klepter é coronel também? Sim, ele Que era o subcomandante-geral, Isso. inclusive, o que Então, que o colocou a tropa de subcomandante-geral Coronel sobreaviso. Klepter, no dia 8, que não estava de férias, que estava de serviço, no dia, e tinha, né, esse cargo de subcomandante, que no dia 8 ele estava dentro do Ministério da Justiça com Flávio Dino. Há depoimentos em vários processos aí dos presos políticos que relatam isso. Inclusive, eu já entrevistei preso político aqui mesmo para minha coluna na Gazeta, que viu da janela do prédio Flávio Dino com a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, junto com o Coronel Klepter e mais algumas autoridades. Quer dizer, rolou uma reunião dentro do Ministério da Justiça com centenas de homens da Força Nacional lá embaixo parados, sem ordem para agir, e era o ministro da Justiça que tinha que dar essa ordem. Isso a CPMI também demonstrou, embora no relatório oficial tenham omitido isso, mas no relatório paralelo está bem esmiuçado. E engraçado, né? Engraçado muito entre aspas. Todos esses são promovidos a partir do dia seguinte por ordens de intervenção dadas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? A Celina vira governadora no lugar do Ibanez, que é afastado. O Klepter assume comando também. O próprio Capelli, que é o braço direito de Flávio Dino, vira o interventor no lugar de Anderson Torres. Então, quando começa a ligar os pontos, tem muitas ligações estranhas, para dizer o mínimo, né? E assim, Cristina, é muito dolorido para nós, como família, nesse momento, ver tudo isso, assistir como se fosse de camarote, uma pessoa que a gente ama, né, o provedor, um pai de família, um profissional, é, assim, extremamente elogiado, né? Por onde ele passou, ele deixou uma história de bons trabalhos prestados à comunidade. E hoje a gente olhar e falar, não, nós não podemos fazer nada, é um sentimento de impotência, sabe? E que é o que você acabou de falar, parece que todo mundo sabe a verdade, só que ninguém pode falar a verdade, Mas eu né? tenho Ninguém informações, consegue inclusive, de que provar. enfim, na própria PM do Distrito Federal, não entre os oficiais, mas acredito que entre os oficiais também, tem muita gente indignada, querendo falar a verdade, porque Eu sabe que posso, isso que está eu acontecendo é posso uma injustiça. Eu posso te afirmar o seguinte: houve muita, entre aspas, sacanagem dentro da corporação contra o Naime, tá? Inclusive por essas pessoas que eram responsáveis no dia e não atuaram e deixaram de cumprir os seus papéis ali, né? Sim, teve sacanagem, teve uma perseguição clara. Inclusive, o Klepter, que você acabou de citar, né, que tem esse questionamento aí se ele estava lá no Ministério da Justiça, que ele fala que não, nunca esteve lá, né? Mas há Ele fala que não depoimentos, esteve né? lá. A CPMI Sim. colheu depoimentos E ele, extraoficialmente, né? Porque os requerimentos da oposição é, eram sempre negados ali pela tropa de choque do governo que blindou Flávio Dino ele, e todos se, os demais. ele sequer foi indiciado pela PMDF, o Cristina. E o Naime, que estava de férias, que foi autorizado pelo próprio Klepter tirar as férias, ele foi indiciado. E tem uma outra informação importante, e talvez você possa me confirmar, é que o Klepter teria dado ordem para os policiais ficarem em casa de prontidão, Sim, o que o atrasa grande muito na hora de problema, chamar a tropa, né? porque durante pelo menos eu posso afirmar, os últimos 2 anos à frente do departamento operacional que o Naime estava atuando, nunca se houve em nenhum momento,
nenhum tipo de manifestação colocar a tropa de sobreaviso. A tropa sempre foi em prontidão, ou seja, dentro do quartel para ter uma atuação mais rápida, incisiva ali no momento que fosse acionada, né? Nunca se ouve isso. Então, assim, houve essa recomendação de deixar a tropa sobre aviso, que já é muito estranho. Depois teve uma reunião do próprio chefe da Polícia Federal falando da gravidade da manifestação. E aí nada mudou de sábado para domingo? Por que não mudou o planejamento, tanto da Secretaria de Segurança Pública como da PMDF? Por que não tomaram outras estratégias ali? Não dobrou o policiamento, não fez uma linha de contenção acima? Por que não proibiram os manifestantes de descerem? Né? Então, assim, tem várias medidas que poderiam ter sido tomadas para evitar aquilo que aconteceu, né? Mas não foi responsabilidade do Naime, é essa a questão. Ele fala, se tivessem me chamado para planejar, e eu tivesse fracassado, eu estaria tranquilamente respondendo por um crime, né, que eu cometi. Mas Até agora porque os militares têm planejamento. essa cultura, né, de hierarquia, de disciplina, de respeito Sim, e de aceitar, inclusive, as punições quando elas sim. são, né, factíveis, obviamente. Tanto é que na hora que ele saiu daqui de casa, foi assim, eu comecei a chorar, fiquei muito preocupada, porque eu já estava com a televisão ligada e vi a situação que estava realmente um caos. E eu falava para ele, por favor, você não vai, você não tem culpa disso, você não tem responsabilidade sobre isso, né? Você está de férias, você não tem que ir. Deixa as pessoas, você não é a polícia militar do Distrito Federal, você é apenas mais um. Então você não vai. E ele falou: eu sou policial militar, meus irmãos de farda estão precisando de mim, e eu sempre te disse isso, sabe? Ele foi bem incisivo comigo, ele falou: estou indo, é uma missão que eu escolhi de Senso de vida. responsabilidade mesmo, né? Sim, ele saiu assim, a missão de vida, eu vou porque precisam de mim. Então, Mariana, eu queria falar um pouco desse período dele na prisão. A gente imagina, obviamente, o sofrimento de toda a família, o teu, em especial. Você tem conseguido visitá-lo? Ele não está na Papuda, né? A prisão dele é em quartel da PM? mas é aquela papudinha, né? É um presídio, só que é um presídio para militar. É outra história também, Cristina, que tudo dele vira uma situação, né? Ele ficou preso por 7 meses na Academia da Polícia Militar, né? Aqui. E aí, quando teve a operação dos outros oficiais serem presos, eles foram, acho que 5 ou 6 coronéis e oficiais foram presos e levados para o 19º Batalhão, que é a chamada Papudinha, né? Que é um presídio militar. Todos foram para lá. Passou uma semana, chegou lá, uma semana, 10 dias, o Naime foi comunicado, você está sendo transferido. Ele falou, como assim eu estou sendo transferido? Ninguém me avisou, falou com meus advogados, eu comunico com o advogado, comunica a minha esposa, e eles, não, você vai ser transferido agora. A sorte que tinha um advogado saindo de dentro da academia, ele conseguiu falar com o advogado, que não era dele, falou, avisa a minha esposa que eu estou sendo transferido, eu não sei para onde eu estou indo. E aí eu comecei a ligar para vários lugares dentro da corporação, tentar e pedir para o advogado dele ir. Eles barraram o advogado dele, me barraram, não deram informação para onde ele estava sendo levado. A gente só ficou sabendo mais tarde que ele tinha sido levado para o 19º e todos os oficiais presos na última operação, que ficaram só uma semana lá, foram para os batalhões, num alojamento especial, e ele foi para o presídio. Quer dizer, deram um tratamento efetivamente diferente a ele do que aos demais, como se Completamente. os demais fizessem parte de um grupo que, de alguma forma, tem um envolvimento mais ligado um ao outro, e o Naime não. Talvez o Naime não pudesse ficar junto para não ouvir o que os outros falavam, ou coisa assim. É difícil a gente julgar, né? Aqui, o problema, a única certeza aí que eu posso afirmar é que o tratamento é totalmente desigual, né? Ele foi tratado de uma forma, inclusive quando ele estava na academia de polícia militar aqui, de uma forma muito triste para nós, porque foi um momento muito traumático. Inclusive, ele respondeu um crime eu esqueci o nome, é como se ele não tivesse tido disciplina naquele momento de prisão ali, porque eu entrei para buscar a psicóloga, né? Eu levava e buscava ela nos dias da semana, e eu entrei de carro para buscar. Nesse momento, a psicóloga tinha convencido ele de descer para um banho de sol, ele ficava sem descer para banho de sol, ficou 2, 3 meses sem descer
do quarto, sem sair do quarto. Provavelmente num quadro depressivo mesmo, né? Muito grave, ele entrou num quadro depressivo muito grave. E aí, nesse dia que eu fui buscar a psicóloga, ele tinha descido para o banho de sol. Eu tenho, exatamente por esses problemas que a gente tem passado, tido muita crise de infecção de urina, né? Que eu já tenho ela crônica. E aí eu peguei e falei, eu preciso usar o banheiro, eu preciso usar o banheiro. E desci do carro correndo. E aí o policial falou, pode usar. E aí eu passei para usar o banheiro. Na volta, ele estava fazendo banho de sol. Eu fui lá, dei um abraço nele, voltei para o carro e fui embora. E ele respondeu falando que um policial lá denunciou que ele tinha descumprido a ordem, que a gente tinha marcado um encontro, que eu tinha invadido a academia. Então, assim, coisas terríveis, Cristina, que eu posso te dizer que é muito triste. Como você falou, a maioria dos policiais estão revoltados. Sim, estão. Eu posso dizer para você que 90% estão revoltados, mas tem 10% que tem colaborado com o sofrimento, sabe? E que eu fico me perguntando, como pode um policial não se ver no lugar dele, né? Porque poderia ser qualquer outra pessoa, poderia ser qualquer outro policial que estava ali atuando e receber esse mesmo tratamento. É aquele sentimento de injustiça que nós temos hoje, que é muito grande, que não se trata do Naime estar preso, é um pai de família, é um homem, é um profissional que dedicou a vida toda, 30 anos da sua história para a Polícia Militar do Distrito Federal e está sendo hoje reconhecido por todo o bom trabalho prestado dessa forma. Exatamente. Né? Porque E casa... acaba sendo torturado, ele está preso sem ter sido julgado, o que é ilegal, né? Até onde a gente conhece do judiciário. Aí eles dizem, uma prisão preventiva, mas qual é o risco que ele oferece à sociedade, né? De não poder estar em casa, até numa prisão domiciliar, eventualmente. Tantos outros presos acusados, em tese, do mesmo crime, já foram soltos, né? E ele há 8 meses na cadeia. E é uma tortura para filhos, para a família, para a esposa, enfim, eu não sei se ele tem pais vivos, irmãos, mas enfim, todo mundo acaba sendo punido por um crime que sequer foi a julgamento ainda. Ele ficou sem denúncia por 7 meses. Isso não existe, né? Porque você tem que ser denunciado para manter uma prisão preventiva até 90 dias. A gente questionava isso. E eles mantiveram a prisão dele porque a investigação não tinha sido encerrada. Então, seguraram ele ali por 7 meses. Depois de 7 meses, vieram com a denúncia da PGR, que eu vou até ler aqui para você. Tem Aqui agora houve a denúncia, efetivamente. Oi? Houve a denúncia efetivamente agora, mais recentemente. Não, a PGR denunciou ele, mas o STF até hoje não acatou a denúncia. Então, nós fizemos a defesa prévia, isso já tem quase 2 meses que a denúncia chegou, o processo dele estava, de novo, sem acesso para nós, então a gente ficou quase praticamente 2 meses sem poder fazer nada no processo, porque a gente não tinha como recorrer a nada, fazer nada, e aí quando eles liberaram agora o acesso, a gente fez uma defesa prévia, a gente está pedindo e clamando para que a justiça, sabe, arquive todo tipo de investigação sobre ele por falta de provas, porque ele não tem nada a ver com isso, ele não tem nada a ver com o dia 8. Na verdade, ele deveria estar sendo tratado como um grande herói do dia 8, né? Que saiu de casa, estando de folga, né? Foi atuar, foi ferido, se manteve até o final. Ele foi ferido ainda nessa operação? Ele foi, as pernas dele foi toda queimada com rojão, porque ele entrou em combate com os vândalos que estavam jogando pedras e foguete contra a tropa de choque. E aí, como o pessoal da tropa estava com escudo, capacete é muito pesado, ele saiu de trás da tropa e foi para a luta corporal com um vândalo. E aí, o pessoal que estava dando apoio a esse vândalo atirou fogo contra ele, pegou nas pernas dele, foi todas queimadas. Tentativa de homicídio. Esse vândalo deveria estar preso e ainda acusado de tentativa de homicídio, além de tudo. E a gente não ouve notícias de vândalos presos, né? Pois ele conseguiu prender, entregar. Tem até a foto e que eu te falei, a filmagem dele atuando nesse momento, porque foi bem emblemático assim no momento. Você tem informação se esse rapaz, esse vândalo, continua preso? Não sei. Não sei nem te falar se ele realmente foi. Porque os presos da Papuda, os patriotas, né? Eles se dizem os patriotas presos, nenhum deles soube de um único vândalo preso. Todos os que foram presos, a imensa maioria lá no QG no dia seguinte, nem sequer tinha estado na Praça dos Três Poderes na véspera. E os que foram presos dentro dos prédios, pelo menos é o relato deles, são aqueles casos de pessoas de mais idade, a maior parte,
que tinha entrado nos prédios, inclusive convidado pelos policiais para se protegerem das bombas lá fora. Exatamente. Eu ouvi vários policiais me falando isso, falando, dona Mariana, na verdade, muitas pessoas que foram presas foram injustamente presas porque nós convidamos para protegê-los, porque eram idosos, tinha até crianças. Sim. Teve E criança eles presa estavam... num primeiro momento lá no QG também. Pois é, então assim, é muita crueldade, sabe? E eu tenho dito, Cristina, que uma meia-verdade, ela é uma mentira inteira, né? Então as pessoas querem distorcer os fatos e isso faz com que prejudique muito a vida de uma família, a reputação de uma pessoa, né? E a gente percebe tanta campanha aí contra fake news, mas você não vê ninguém se levantar para defender agora e falar poxa, não é essa história, né? Não é bem a história que está sendo contada. A realidade não é essa. E aí, enquanto isso, a gente fica aqui com angústia, né? Sem conseguir ter luz no fim do túnel, né? Sem a gente ter uma perspectiva nenhuma, né? Porque eu imaginei que quando ele foi preso, eu falei, é uma semana, porque prenderam a pessoa errada. Ele não estava no comando, ele não estava no planejamento, ele não estava atuando. Então, prenderam a pessoa errada. E isso foi se arrastando de uma forma assustadora, que eu não consigo acreditar até hoje o porquê de tudo isso, de tanta perseguição, né, em relação a ele. Não consigo entender. Eu não consigo entender o porquê estão dando esse tratamento diferenciado a ele. Uhum. E mesmo com essa manobra estranha, para dizer o mínimo, de terem levado ele para outro local e tal, ele continua preso sozinho? Ele sempre esteve preso sozinho? Que isso também é um Sim, agravante para casos de depressão, por exemplo, né? Por mais sim. injusta que seja a prisão, quando você tem alguém com quem conversar ali na cela, parece ser um pouco mais fácil de encarar esse período, né? Totalmente. Ele continua sozinho, ele Ou seja, teve ele está vários preso há picos de. 8 meses numa solitária, bem dizer. É, é. Aí, hoje, como ele está nessa 19º Batalhão, que é um presídio militar, então tem os banhos de sol, então ali que naquele momento ele encontra com outros presos, né? Então, hoje ele tem esse relacionamento, digamos assim, de conseguir conversar. Mas ele passou por um período de muita depressão, de muita vergonha, porque ele sempre lutou muito pela justiça, pela seriedade do trabalho. Ele sempre é reconhecido em Brasília por ser um policial, um oficial, que sempre não tinha tratamento desigual entre oficial e praça. Então, da mesma forma que ele cobrava de um praça, ele cobrava de um oficial, da forma que atuava em qualquer momento. E ele está ali na situação de preso, né? De ser um bandido. Então, para ele era muita humilhação. Então, E ele não como é que queria ele sair está do parque. fisicamente agora? E Ele psicologicamente emagreceu, também? Cristina, e 16 quilos, né? 16 quilos ele emagreceu. Teve aquele problema do desmaio dele durante o tempo que ele estava na academia, a pressão dele está ainda instável, né? Tem a questão que ele já estava hipertenso e pré-diabético. Então, hoje a gente está tentando equilibrar isso aí, o máximo. A atividade física não tem como fazer, né? De qualquer forma, onde ele está. Não tem ali no máximo uma caminhadinha, e mesmo assim é uma situação extremamente sem estímulo nenhum, né? Para você praticar uma atividade física nessa situação, e você vendo tantas outras pessoas ali sendo exposto, né? Querendo ou não, ele é um oficial superior, então é um motivo de vergonha muito grande para ele hoje estar preso. E esse sentimento, né, que ele fala, o que que eu fiz para estar aqui? E fora toda essa questão de saúde, que é uma punição, é uma tortura, né, que está sendo imposta a ele, tem uma punição financeira também, que ele já está sofrendo também, de novo, insisto, sem ter sido julgado, muito menos condenado. Sem ao menos a denúncia ter sido aceita, né, ainda. Então, nós, na verdade, não é apenas ele que está nesse sofrimento, somos nós também sendo torturados aqui do outro lado. O salário dele foi bloqueado, né, os bens foram bloqueados e a função pública dele foi suspensa. Então, nós temos hoje um filho com deficiência, né, com hidrocefalia, síndrome de Chiari, então ele passa por uma instabilidade emocional muito grande, já vinha ao longo, desde que nasceu, com essas, em consequência das malformações neurológicas que ele já tem, e com tudo isso só piorou muito a situação dele. Então a gente tem hoje uma equipe para acompanhar com medicações,
a instabilidade dele nos preocupa muito, porque a qualquer momento ele pode ser submetido a uma nova cirurgia, né? Ele teve troca de válvula há menos de 2 anos, ele usa uma válvula intracraniana e a síndrome de Chiari nada mais é que vai chegar um determinado momento que ele vai ter que ser submetido também a uma outra cirurgia. Então, eu tô tipo um vulcão prestes a explodir, né? Porque eu fico desesperada. Eu falo, Senhor, eu não dou conta, de suportar tudo isso se o Matheus tiver que se submetido a uma nova cirurgia e ele não está aqui comigo, meu marido. Porque o Naime, ele sempre foi muito presente na vida dos meus filhos, na nossa vida, ele sempre foi o mantenedor, sempre foi parceiro, né? Então, e nós cremos muito, Cristina, que a justiça de Deus vai ser feita. Cremos muito que Deus, ele tem nos sustentado, porque se não fosse por ele, a gente não estaria mais em pé, eu confesso. Tem sido lutas diárias, tem sido difícil. Eu tenho ido a algumas igrejas pedindo para as lideranças se levantarem em oração por nós, porque eu tenho sentido que essa é uma guerra espiritual muito grande. E eu falo, Senhor, a gente precisa de mais pessoas nessa guerra, a gente precisa de mais guerreiros, né, de estarem à frente conosco, porque nós não estamos dando conta de suportar o peso sozinhos. E nessa questão financeira, 30 anos de serviços prestados e você está sem o salário, porque aí você precisa cuidar de filho com deficiência, precisa estar em casa, imagino, não Toda a pode despesa de trabalhar. casa precisa ser feita, né? As contas não foram, não pararam de chegar. Tem água, tem energia, tem condomínio, tem funcionário, tem tudo, tem comida, tem Uhum. tudo isso. Então, o que que eu fiz, Cristina? Eu fiz um Pix. Todo início de mês eu faço um card e peço a ajuda das pessoas. Estou pedindo a ajuda de todas aquelas pessoas que têm nos acompanhado, que têm entendido o nosso caso, que têm tido empatia, uma solidariedade conosco nesse momento, e é isso que tem nos mantido aos últimos 2 meses. Os salários dele estão bloqueados. Sim, eu não tenho acesso a nenhum valor do salário dele. Então, eu tenho me mantido, né, mantido as crianças, a casa, todas as nossas despesas, com a ajuda das pessoas. E eu imagino que a luta agora principal também é para que o STF analise a denúncia da PGR para ele saber se efetivamente ele saiu da condição de acusado e virou réu, para poder, inclusive, Sim, preparar a defesa, né? a defesa, exatamente. Então, é toda uma luta constante, né, de você estar ali conversando com a defesa, você está tentando buscar provas, porque tudo que foi argumentado ali como uma possível crime, nós provamos durante o curso do processo que ele não tinha responsabilidade nenhuma. Só que muitas das vezes a gente sentia que como se não tivessem levado em consideração o que a gente estava argumentando no processo. Desejo sorte aí para vocês, para a defesa, né? Muita fé, muita força, e ficamos aqui no aguardo também com espaço aberto para qualquer novidade. Aqui na Gazeta do Povo, os presos políticos, os injustiçados, os perseguidos têm espaço e a gente não fecha os olhos para essas aberrações jurídicas que estão acontecendo no Brasil, dentro das nossas possibilidades também, dos ataques que também sofremos. Estamos aqui tentando fazer com que o ordenamento jurídico seja restabelecido, que o princípio basilar da justiça, de inocência até que se prove o contrário, volte a ser respeitado e que as pessoas acusadas tenham acesso aos autos e o legítimo direito de defesa. Então, estendo a você esse recado, desejando Obrigada. muita paz, muita sorte aí, muita força para superar mais esse momento difícil. Obrigada, Cristina, que Deus abençoe vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Gazeta, por estar nos abrindo esse espaço, né, para ouvir o que de fato aconteceu e nos dar voz. E eu espero que volte em outras oportunidades, mas já com ele aqui do meu lado, para a gente poder agradecer a cada um que nos apoiou nesse momento. Com certeza, vamos querer ouvi-lo. Muito obrigada, viu? Agradeço também a você que assistiu a entrevista inteira. Te peço que curta, comente, compartilhe para melhorar o algoritmo do YouTube, para que o conteúdo seja distribuído a mais gente. É muito importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, saibam o nível de perseguição política que virou essa suposta investigação do 8 de janeiro. A gente sabe, né, que muitas das pessoas presas sequer foram acusadas formalmente, como é o caso do Coronel Naime. Então, não permita que mais e mais pessoas continuem nesse anonimato sem saber a verdade
sobre o 8 de janeiro e tantas injustiças que estão sendo cometidas. E te lembro também do convite que eu fiz no início do vídeo para que você faça o teste, o quiz da Gazeta do Povo sobre posicionamento ideológico. Descubra qual é o seu e divulgue para os amigos. O link para fazer o teste está na descrição do vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!